Ah, meu Deus, a Alicent e a Rhaenyra se encontraram e isso nunca aconteceria nos livros. Como é que você sabe? Você é o George Martin? Na cara não, chefe. Fala, Calassar. Eu sou o Cal e tô aqui pra falar dessa treta que tá saindo, das pessoas reclamando de que Alicent e Rhaenyra se encontrarem em Porto Real não faz sentido, isso não aconteceria nos livros e tudo mais. Calma, gente. Primeiro, que a gente tem que entender algumas diferenças das coisas. A primeira coisa, como eu falei, é: você é o Martin? A única pessoa que poderia realmente falar se isso faz sentido ou se não faz sentido, eu acho que se chama George Martin. E eu quero lembrar você que ele é produtor executivo da série. Então, se tem coisas acontecendo na série, o Martin tá concordando com isso. Segunda coisa, série é série, livro é livro. Eu costumo dizer o seguinte: considere as coisas do livro como cânone até a série dizer que não é cânone. Porque existem diferenças básicas, tanto em Game of Thrones para Crônicas de Gelo e Fogo e em Casa do Dragão para Fogo e Sangue. Vamos começar com uma coisa que altera tudo. Pode parecer uma bobagem, mas altera toda a história entre Alicent e Rhaenyra. Na série, elas têm a mesma idade. No livro, elas têm quase uma década de diferença. Você deve se lembrar quando você tinha 13 anos. E como as pessoas que tinham 22 anos olhavam pra você com 13 anos. Ninguém queria falar com você quando você tinha 13 anos, a não ser as pessoas de 13 anos. Isso passa também para essas personagens. Imagina uma garota de 13 anos, como que ela seria amiga de uma outra de 22? Não faz sentido. Então tudo isso já altera muito a história e o relacionamento entre essas duas. Óbvio que nos livros elas não são amigas. Elas não tiveram a menor oportunidade de serem amigas. E nos livros, pelo menos pra mim, passa sempre muito a sensação de que os Verdes e a Alicent, em boa parte do tempo, não são boas pessoas, podemos dizer assim. Mas por quê? A gente só fica sabendo de fatos. É muito difícil em Fogo e Sangue a gente ter um aprofundamento na psique, na personalidade, ou seja lá o que, dos personagens. A gente tem um fato que acontece. Dentro desse fato a gente tem 2, 3, 4 versões para esse mesmo fato. A gente tem o que acontece, mas as versões de como chegou naquilo. A gente tem a versão do cogumelo, a gente tem a versão do mestre, a gente tem a versão de outras pessoas. Então, não use o livro como base para isso. Já a série, desde a temporada 1, vem construindo este relacionamento de amizade, e não de uma simples amizade, é de uma melhor amizade entre as duas. Vamos lembrar lá na temporada 1, que, se eu não me engano, provavelmente no episódio 1, existe uma cena da Rhaenyra com a Alicent, e a Rhaenyra falando que gostaria de viajar o mundo com a Alicent em cima da Syrax. Ou seja, ela não falaria isso para uma pessoa a qual ela não gosta muito. Essas duas são realmente muito amigas. E existem alguns outros pontos a levar em consideração dentro do que está sendo mostrado de House of the Dragon, Casa do Dragão. A Rhaenyra foi preparada desde cedo para ser a próxima regente. Com isso, ela teve algumas aulas, podemos dizer assim, com alguns especialistas da área, mas mais do que isso, ela vivenciou coisas com seu pai, o qual ela quer ter, o que ela quer honrar a memória, e ela não quer sair por aí tocando o terror. Obviamente, como uma Targaryen, em alguns momentos, ela diz que vai tacar fogo em tudo, assim como ela diz que ela quer o Aemon Targaryen, e ela não deixou de querer o Aemon Targaryen. Ela quer vingança pelo filho, sim, mas isso é uma outra questão que pode ser resolvida de uma outra forma. Porém, ela sabe que colocar seus dragões contra os dragões dos verdes vai criar um caos em Westeros. E é uma obrigação dela de tentar achar uma saída pacífica. E por isso ela se arrisca a ir falar com a Alicent. Porque a Alicent também abriu este caminho. Por mais que as duas já tiveram desentendimentos, ao meu ver, alguns irreversíveis, elas têm essa amizade que as conecta. Então, ao você entender que existe uma construção, um enredo desses personagens e que o Martin tá por trás disso, esta cena de conversa entre essas duas amigas vem, na verdade, para embasar ainda mais a Dança dos Dragões. Porque ao finalizar essa conversa de Rhaenyra falando, ó, vim aqui, tô passando por cima de tudo que eu tô sentindo e dos acontecimentos, da morte do meu filho e tudo mais, tô vindo aqui para ver se existe alguma forma da gente resolver isso. A Alicent, ao mesmo tempo, também até gostaria de fazer isso. Só que, ao perceber que ela fez uma burrada muito grande ao fazer a tal da confusão com os nomes do Aegon, e chegou ao ponto de que agora o seu filho, que não queria ser rei, agora faz questão de ser rei, porque ele também perdeu o filho, e a única pessoa que poderia tentar ajudar nisso não está mais ali, que seria o Otto Hightower, que poderia tentar ter algum controle sobre o Aegon, não está mais ali,
ela tá impossibilitada de fazer alguma coisa, porque ela sabe que ela não consegue controlar o Waymond, que ela não consegue controlar o Aegon, e ela não consegue controlar o Criston Cole. Então, neste momento, há um encerramento de negociações, de tentativas para que não se chegue à Dança dos Dragões. Esses 3 primeiros episódios da segunda temporada é definitivamente a construção final para isso. Era necessário esse encontro final dessas duas para que ficasse claro de que ambos os lados têm seus motivos, por mais errados que sejam, ainda mais da gente ver que a Alicent agora sabe que fez uma cagada gigantesca, mas ambos os lados têm seus motivos para agora defender as suas posições. Não existe mais agora como voltar atrás. A Rhaenyra sabe que ela tentou de tudo. E ela sabe que ela tentou de tudo com a pessoa que ela mais confiava na vida. De novo, nos livros, isso não aconteceria? Provavelmente não. Eu acredito também que não aconteceria. Mas, de novo, quero lembrar vocês de o Martin está aprovando isso. O Martin aprovou a alteração dos personagens, da idade dos personagens. E não é a primeira vez que isso acontece. Desde Game of Thrones, a idade dos personagens são alteradas. Todos os personagens de Game of Thrones são 4 anos mais velhos. E aqui nessa história, eles decidiram que iriam colocar a idade dessas duas personagens no mesmo lugar, para que houvesse um entendimento. Ao fazer isso, inclusive, vários outros personagens tiveram suas idades também alteradas. A gente, por exemplo, não sabe ainda como está o Daeron. Ele é citado, mas ele já pode montar o seu dragão? Porque é dito que seu dragão já está próximo de ser montado. Mas e o Daeron? Pode montar? A gente ainda não sabe. Então, só fazer essa alteração mudou todo o rumo da história de A Casa do Dragão. Tentem entender esta construção. Não é à toa que as coisas são mudadas e não é à toa que essas interações são colocadas. Espero, de verdade, que eu possa ter feito vocês compreenderem que faz sentido na série esse encontro. Não estou defendendo um encontro com um livro. E entendam novamente, série é uma coisa, livro é outra. O livro é muito bom pra gente ter embasamento, saber o que vai acontecer, talvez nos dar mais informações do que possa ser visto. Mas, de novo, usem o livro como cânone para o livro. As coisas que estão no livro são cânones, até a série dizer que não é mais cânone, é outra história, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou dessa minha colocação sobre esse encontro de Rhaenyra e Alicent, deixa seu like, coloca aqui no comentário se você concorda comigo, se faz sentido isso que eu tô falando pra você. Se não faz, se você vê uma explicação dentro da série que não faça sentido, aí eu vou até gostar, mas não use o livro como base, porque o livro como base vai ser difícil a gente debater, tá bom? E se você quiser falar comigo, os endereços das redes sociais estão aqui na descrição. Vou ficar muito feliz, beleza? É isso, agradeço a paciência e a gente se vê no próximo vídeo.